A Divina Comédia, de Dante Alighieri, é uma das obras mais conhecidas da literatura medieval. Escrita no início do turbulento século XIV, ela narra uma viagem cheia de desafios e perigos pelo inferno, purgatório e paraíso, e intriga os seus leitores há mais de 700 anos. Nessa série de vídeos, nós vamos percorrer a Divina Comédia canto a canto, em uma jornada pelo mundo dantesco. Olá pessoal, eu sou o Léo, aqui nesse canal a gente conversa sobre literatura e no vídeo de hoje a gente começa uma das séries mais pedidas aqui no canal, a série de leitura da Divina Comédia, de Dante Alighieri, que a gente vai discutir canto a canto, e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma pequena introdução a essa obra, onde a gente vai conversar sobre as influências de Dante para escrever essa obra, os temas que nós vamos encontrar na Divina Comédia e também o contexto histórico em que Dante escreveu esse livro, que é indispensável para a gente conseguir entender a Divina Comédia. E lembrando que todos os vídeos dessa série vão ser postados em uma playlist da Divina Comédia, e para quem quiser acompanhar esse projeto de leitura, o link dessa playlist vai estar disponível aqui na descrição desse vídeo. A Divina Comédia é um livro do início do século XIV, que traz um elemento religioso fortíssimo, mas aqui nessa série eu vou apresentar esse livro de uma maneira laica, sem nenhuma vinculação religiosa, de uma perspectiva um pouquinho mais acadêmica, com o objetivo de tornar esse livro acessível a todos os públicos. E claro que o elemento religioso vai ser tratado aqui nessa série com todo o respeito, mas vai ser tratado com uma abordagem laica. E para gravar essa série de vídeos sobre a Divina Comédia, eu fiz uma pesquisa que durou mais ou menos 1 ano e meio, e todo mundo que já trabalhou com pesquisa sabe que a pesquisa é um momento de misto de sentimentos, é um misto de exaustão com um sentimento de gratificação, e essa pesquisa sobre a Divina Comédia foi exatamente assim, foi uma pesquisa bem exaustiva, fiquei bastante cansado pesquisando, mas também me senti muito grato, tive uma sensação muito gratificante no final dessa pesquisa, fiquei satisfeito com essa pesquisa. E para quem tiver curiosidade, eu vou deixar disponível na descrição desse vídeo todo o referencial teórico que eu usei para gravar essa série da Divina Comédia. E entre esse referencial teórico, se alguém aí quiser alguma dica de leitura, eu gostaria de indicar esse livro aqui do Erich Auerbach, que é Dante como poeta do mundo terreno. Entre as obras que eu tive acesso para essa pesquisa, esse aqui foi com certeza o melhor livro, uma obra extremamente completa sobre esse livro tão complicado que é a Divina Comédia. Então fica aqui uma dica de leitura se alguém tiver interesse para conhecer um pouco mais a fundo a obra de Dante. Na Divina Comédia nós encontramos uma jornada pelo inferno, purgatório e paraíso, os 3 possíveis destinos pós-morte, segundo o catolicismo, e Dante vai imaginar esses 3 locais à maneira dele, utilizando referências católicas, mas também utilizando referências das religiões gregas e romanas. Então a gente pode dizer que nessa obra Dante traz um sincretismo religioso muito forte, fundindo a tradição católica com as antigas tradições pagãs greco-romanas. Mas embora ele funda essas 3 cosmovisões, ele vai privilegiar uma visão cristã católica de mundo nesse livro, que ele vai considerar a correta, e vai considerar o paganismo greco-romano em uma posição inferior, colocando esses referenciais greco-romanos como um pano de fundo vindo da antiga literatura greco-romana. E um dos maiores exemplos dessa inspiração greco-romana de Dante é que o guia que Dante imagina para ele nessa jornada é Virgílio, um dos maiores poetas romanos. Mas embora Dante privilegie nessa obra uma visão cristã católica de mundo, ele vai fazer críticas severas ao catolicismo, por conta de uma inimizade profunda que ele tinha com o Papa Bonifácio VIII. Dante acreditava que Bonifácio VIII corrompia o cristianismo por interferir na política e por querer aumentar a própria fortuna a qualquer custo. E Dante também critica algumas ordens religiosas dentro do próprio catolicismo, e também algumas alianças políticas da igreja da época.
Mas ao mesmo tempo em que ele faz essa crítica a algumas atitudes da instituição, ele também faz uma defesa dos ideais cristãos, ideais dos quais, segundo ele, a igreja da época tinha se afastado. E Dante manifesta em vários momentos um desejo de que a igreja se reaproximasse dos ensinamentos de Cristo. E isso tudo mostra uma enorme coragem de Dante, já que ele fez críticas muitas vezes bem pesadas, em uma época em que as críticas à igreja não eram muito bem vistas e poderiam custar muito caro, e realmente custaram muito caro a Dante antes mesmo dele ter escrito a Divina Comédia, já que a oposição dele ao Papa acabou culminando na expulsão de Dante de Florença em 1302, quando o Papa e o Reino da França invadiram Florença no final de 1301. Bonifácio VIII foi um papa bastante impopular e foi criticado não só por Dante, mas por vários outros autores, como Boccaccio no Decamerão no século XIV e mais tarde por Rabelais em Gargantula e Pantagruel no século XVI. E além disso, Bonifácio VIII também conquistou a antipatia de vários monarcas europeus do século XIV. Inclusive, eu gostaria de abrir um parênteses aqui para dizer que em diversos momentos dessa série, na série inteira praticamente, eu vou mencionar essas críticas bastante duras que Dante fez à igreja da época dele, e gostaria de avisar as pessoas mais religiosas, ao público mais religioso, que não sou eu que estou fazendo essas críticas, e sim Dante, num contexto muito específico em que ele viveu, lá no final do século XIII e início do século XIV. Então vocês não precisam ficar ofendidos comigo, porque não sou eu que estou fazendo essas críticas, não estou aqui para ofender o sentimento religioso de ninguém. Acredito que nós devamos respeitar todas as religiões, inclusive a ausência de religião, como é o meu caso. Então não se esqueçam que essas críticas que Dante vai fazer à igreja são críticas dele, que refletem um momento muito específico em que ele viveu, lá em Florença, entre o final do século XIII e o início do século XIV. E o contexto histórico em que Dante viveu é indispensável para a gente conseguir entender um pouco melhor a Divina Comédia. Dante viveu em um momento em que Florença, a cidade em que ele vivia, passava por um período de extrema agitação e instabilidade política. E a Divina Comédia só existe por conta dessa instabilidade política, porque esse livro é uma reação, uma reflexão a todos esses eventos extremamente conturbados que aconteciam na política florentina, e Dante vai fazer essa reflexão sobre a realidade florentina usando um conhecimento muito profundo de teologia e de literatura. E o que exatamente acontecia em Florença na época de Dante? Segundo Alessandro Barbero, biógrafo de Dante, Florença vivia uma rivalidade política muito forte já há bastante tempo, e isso acabou desestabilizando a cidade. Existia uma rivalidade mortal entre os guelfos e os gibelinos, dois partidos que disputavam o controle da cidade, e para tornar a situação ainda mais complexa, o partido dos guelfos ainda se dividiu em dois, os guelfos brancos e os guelfos negros, e Dante estava assim envolvido na política florentina. Ele fazia parte dos guelfos brancos, então viveu muito de perto toda a enorme tensão política da região, e inclusive foi expulso da cidade em 1302, junto com mais de 600 pessoas, quando o partido dos guelfos caiu depois da invasão francesa apoiada pelo Papa. E além dessa intensa polarização política, Florença também sofria com ataques do Reino da França e da Igreja, do Papado, que se uniram para atacar Florença e derrubar o governo de Florença. E Dante teve muitos problemas a partir dessas invasões, porque ele fazia parte do governo de Florença, e é exatamente por conta dessa união entre a França e a Igreja para derrubar o governo que Dante vai elaborar várias críticas à Igreja, que, segundo ele, estava mais preocupada em promover golpes de Estado do que seguir os ensinamentos de Cristo. Então, para Dante, a Igreja da época dele estava se afastando do cristianismo que ele considerava como verdadeiro. Segundo Alessandro Barbero, em novembro de 1301,
o conde Carlos de Valois, filho do rei Filipe III da França, e que era apoiado pelo Papa Bonifácio VIII, invadiu Florença com um exército de aproximadamente 1.200 homens e prendeu todos os chefes do Partido dos Guelfos, o partido de Dante. E o partido contrário aproveitou o momento para promover um saque nas propriedades dos guelfos brancos, incendiando casas, propriedades rurais, roubando e destruindo tudo pela frente, e entre as propriedades invadidas estavam as de Dante, que foi saqueado, teve propriedades incendiadas e perdeu quase tudo. Por sorte, Dante não estava em Florença no momento da invasão, estava em Roma. Mas mesmo assim, ele foi banido para sempre. Caso voltasse para Florença, receberia a terrível pena de morte na fogueira. Mais tarde, essa pena foi alterada e se Dante voltasse para Florença, seria decapitado. Em um contexto tão brutal como esse, Dante obviamente não podia pisar em Florença e ficou exilado com pouquíssimos recursos, e é no exílio que Dante vai escrever a Divina Comédia, que nada mais é do que uma reação a esse momento extremamente conturbado que vivia a cidade de Florença. E o eixo central da Divina Comédia são as críticas que Dante fez a 4 coisas: a política florentina, que era cheia de fraudes e rivalidades, a interferência do papado na política florentina, os ataques da França e o apoio da Igreja aos ataques da França, que com esse apoio visava o aumento de riquezas e de poder político. E esses 4 elementos que causaram tantos sofrimentos na vida de Dante vão atravessar a Divina Comédia inteira. E segundo Erich Auerbach, é justamente por conta desses sofrimentos causados a Dante por conta da invasão francesa apoiada pela Igreja, que Dante achava absurda a mistura entre religião e política. E ele vai criticar essa mistura em diversos momentos na obra, já que foi essa mistura entre religião e política que levou a um golpe de Estado em Florença e também a saques e pilhagens que prejudicaram e muito a vida de Dante. Então, na Divina Comédia, a gente tem essa defesa de uma separação entre religião e política, mas Dante vai desenvolver melhor esses argumentos em um livro específico para isso, chamado Monarquia, onde ele diz que o papado, a igreja, não deveria interferir nos governos, não deveria buscar poder político e nem o acúmulo de riquezas. E ele embasa esse argumento nas Escrituras, no Evangelho de João, na passagem em que Cristo, diante de Pôncio Pilatos, diz a famosa frase: "Meu reino não é desse mundo". E essa crítica de Dante foi muito corajosa e muito ousada para a época, também trouxe muita dor de cabeça para Dante e levou o livro Monarquia para o índice de livros proibidos pela Igreja, onde esse livro ficou até o século XIX. Isso deixa Dante em uma posição interessantíssima, porque ao mesmo tempo em que ele é considerado um dos grandes autores do catolicismo, a principal obra dele nasce de uma oposição ao Papa, e Dante buscou provar, por meio da teologia, que o Papa Bonifácio VIII estava errado e era uma ameaça para o cristianismo, por deixar os ensinamentos de Cristo de lado, na opinião de Dante. E Dante manifesta várias vezes durante a Divina Comédia a vontade de que o cristianismo voltasse a seguir Cristo e parasse de promover golpes de Estado, de correr atrás de dinheiro e de poder político, coisas que, segundo Dante, não eram função do cristianismo. E assim, embora a Divina Comédia não se passe em Florença, e sim no inferno, no purgatório e no paraíso, essa obra vai ser profundamente centrada em Florença, refletindo todas as tensões que existiam em Florença, tanto que a maior parte das pessoas que o Dante personagem vai encontrar nesses 3 locais vão ser florentinas ou de regiões próximas e vão espelhar essa realidade extremamente conturbada pela qual Florença passava, refletindo com isso o contexto das divisões, das
polarizações políticas, da população que Dante considerava como corrompida, vai refletir também o contexto das invasões francesas e da influência do papado no governo, que acabou derrubando o governo. Então Dante vai se imaginar viajando pelo além-mundo, por esses três destinos possíveis da alma após a morte segundo o catolicismo, mas esse além-mundo vai ser um espelho para a realidade de Florença na época em que Dante viveu. Então é reagindo e refletindo sobre esse contexto extremamente conturbado pelo qual Florença passava, que Dante vai escrever a Divina Comédia e ele vai imaginar a si mesmo como um personagem da própria obra. Então a gente tem que saber separar o Dante autor do Dante personagem, que são diferentes, mas que acabam se confundindo no livro, e a mesma coisa acontece com o Virgílio, que o Dante autor vai imaginar como um guia do Dante personagem. Então nós também temos que saber separar o Virgílio real do Virgílio personagem. A mesma coisa vai acontecer com a Beatriz e com todo mundo que o Dante personagem vai encontrar no inferno, no purgatório e no paraíso. Mas o terror da instabilidade política e das invasões francesas não são os únicos panos de fundo da Divina Comédia. Outra temática importante nesse poema é a temática amorosa, que aparece na figura da enigmática Beatriz, a mulher que Dante amava. Só que Beatriz, infelizmente, nesse momento em que Dante escreve, já estava morta. E Dante se imagina atravessando o inferno e o purgatório inteiros para rever esse grande amor da vida dele, a Beatriz, que Dante imaginou vivendo a sua vida pós-morte, obviamente, no paraíso. E o amor de Dante por Beatriz foi infelizmente um amor não realizado, já que Beatriz morreu muito cedo, mas Dante amou essa moça para sempre, apesar dele ter se casado com outra mulher. E na Divina Comédia, esse amor é bem perceptível, mas como na vida real, na ficção, Beatriz também é muito distante, é um ser quase inatingível, uma criatura superior que Dante olha com enorme admiração, e o amor entre eles é sempre um amor platônico, um amor inatingível, tanto na vida real quanto na ficção. E esse amor de Dante por Beatriz não aparece só na Divina Comédia, mas atravessa a obra de Dante e também a biografia dele. E Dante já mencionava esse amor por Beatriz nas obras de juventude, como por exemplo no Vida Nova, que é uma coleção de poemas de amor dedicados, inspirados em Beatriz. Mas, segundo Auerbach, existe a dúvida entre os acadêmicos se essa Beatriz realmente existiu ou se ela é uma invenção, uma personagem de Dante, talvez uma metáfora que ele criou. Geralmente se associa a essa Beatriz que Dante era apaixonado a Beatrice Portinari, que era a filha de um banqueiro, mas Auerbach nos alerta que não se tem absoluta certeza se essas duas Beatrizes são a mesma, se Dante era realmente apaixonado pela Beatrice Portinari ou por uma Beatriz simplesmente inventada. Então, Beatriz, nesse contexto todo, se faz uma figura ainda mais enigmática. Na Divina Comédia, foi Beatriz quem salvou Dante quando ele se perdeu na selva escura do primeiro canto e pediu que Virgílio fosse até Dante para salvar Dante. E a partir desse momento, Dante passa a ser guiado por Virgílio em uma longa viagem pelo inferno e depois pelo purgatório até chegar no paraíso, onde ele finalmente encontra a amada Beatriz. E além de se imaginar encontrando pessoas de Florença e dos arredores, Dante também vai se imaginar encontrando figuras importantes da antiguidade greco-romana, filósofos árabes, figuras importantes da história do catolicismo, e ele vai associar essas figuras sempre ou a pecados ou a virtudes, e esses pecados ou virtudes vão estar quase sempre associados à situação de Florença, e o Dante
personagem, o Dante personagem, também vai nos dizer que depois de ter observado tantos pecados e tantas virtudes, tantos erros e tantos acertos nessa viagem que ele fez, ele aprendeu a como viver de acordo com os ideais cristãos, para, a partir desses ideais cristãos, ter uma boa situação no pós-morte. E outra intenção de Dante com a Divina Comédia era o próprio engrandecimento pessoal, como uma maneira de compensar todas as perdas que ele teve com a expulsão de Florença. E esse desejo de engrandecimento fica bastante claro logo no início da Divina Comédia, no canto 4, quando Dante se imagina entre os sábios e poetas da antiguidade greco-romana e se imagina sendo considerado como um sábio por essas figuras importantíssimas da antiguidade. Outro trecho em que Dante demonstra esse desejo por engrandecimento e reconhecimento é o canto 25 do Paraíso, quando ele diz que gostaria de retornar com glórias para Florença, sendo considerado um grande poeta e sendo recebido como grande poeta na Catedral de Florença depois que o exílio dele terminasse. E esse desejo de glórias e reconhecimento que Dante pretendia alcançar escrevendo a Divina Comédia era uma maneira de amenizar as perdas dele por ter sido exilado, uma maneira de tentar recuperar a posição elevada, o prestígio que ele tinha quando vivia em Florença e perdeu esse prestígio e os confortos da vida quando foi expulso da cidade. Então Dante sonhava em voltar de maneira triunfal para Florença e ser reconhecido, que as pessoas reconhecessem que erraram com ele, tendo expulsado ele da cidade, mas essa volta infelizmente nunca aconteceu, porque Dante nunca recebeu autorização para voltar para Florença e caso voltasse, ele seria morto ou na fogueira ou decapitado. E então, dito tudo isso, a gente consegue identificar os 5 temas centrais da Divina Comédia, que são a crítica de Dante à política florentina, que ele considerava fraudulenta, corrupta, a defesa dos ideais cristãos, do cristianismo que Dante considerava verdadeiro. Em terceiro, nós temos as críticas à Igreja. Apesar dessa defesa dos ideais cristãos, ele critica a Igreja por conta do papado, que junto com o reino da França promoveu um golpe de Estado em Florença. Nós temos também a temática amorosa e, por último, o desejo de engrandecimento pessoal. E a Divina Comédia começa, como todo mundo sabe, com a passagem de Dante pelo inferno, onde ele desce extremamente apavorado até os níveis mais profundos do inferno, guiado por Virgílio. E isso faz desse trecho da Divina Comédia, o inferno, uma catábase. E uma catábase, na literatura, nada mais é do que uma descida ao submundo, ao mundo dos mortos. E nós temos vários e vários exemplos de catábases na literatura, tanto anteriores a Dante, quanto posteriores, e também exemplos vindos de várias culturas. Nós temos, por exemplo, a descida da deusa Ishtar ao mundo dos mortos, narrada há mais ou menos 4.000 anos. Temos a descida de Odisseu ao Hades, no canto 11 da Odisseia. A descida de Enéas ao Orco, no canto 6 da Eneida, a visita de Parque ao inferno budista nos contos da Tartaruga Dourada de Qin Shi Huang, narrado no século XV, e a lista obviamente segue, é uma lista bastante longa de catábases, e a Divina Comédia se insere então nessa tradição literária de escrever catábases, de imaginar viagens ao submundo, e nós temos então diversos exemplos na literatura vinda de várias épocas e de várias culturas. Uma dessas catábases que Dante conhecia muito bem e tomou como inspiração foi a descida de Enéas ao mundo dos mortos, o Orco, no canto 6 da Eneida de Virgílio, que tem uma das descrições mais criativas do mundo dos mortos na literatura da antiguidade. E essa foi uma inspiração forte para Dante, tanto que Dante imaginou Virgílio, o autor da Eneida, como o guia dele nessa catábase que ele escreveu.
E segundo o historiador Georges Minoir, no livro História do Inferno, tanto no Inferno de Dante quanto na descida ao Orco do sexto canto da Eneida, existe uma correspondência entre um erro, um crime, um pecado cometido em vida e uma punição após a morte. Mas a diferença entre esses dois livros é que na Eneida esse sistema de punições se baseia nas leis romanas da época em que Virgílio escreveu a Eneida, enquanto que na Divina Comédia esse sistema de punições se baseia no que a Igreja medieval considerava como pecado. Outra diferença, segundo Erich Auerbach, é que no Inferno de Virgílio a posição das almas no submundo não é fixa, porque Virgílio era reencarnacionista. Então, na Eneida, as almas passam um tempo no submundo antes de voltarem à vida, reencarnando em outros corpos, e refletindo com isso algumas vertentes de crenças greco-romanas, principalmente o orfismo, enquanto que no Inferno de Dante a posição das almas é fixa, porque ele não é reencarnacionista. Então as almas do Inferno de Dante ficam ali sendo punidas para sempre, refletindo as crenças da Igreja medieval. Dante também se inspirou no mundo dos mortos de Virgílio e de outros autores greco-romanos na hora de povoar o próprio inferno, e povoou esse inferno com várias criaturas da literatura greco-romana. E segundo o Georges Minoir, povoando o inferno com criaturas da literatura greco-romana, Dante demonizou essas criaturas. E segundo Minoir, essa tendência de demonizar outras mitologias, outras religiões e culturas foi bastante comum durante a Idade Média. Então, o Inferno de Dante traz um sincretismo religioso bastante forte, já que Dante mesclou a tradição religiosa cristã com as tradições religiosas greco-romanas. Mas, ao mesmo tempo que mistura essas tradições, ele condena o mundo greco-romano ao inferno, e inclusive condena ao inferno o próprio guia, o poeta Virgílio, assim como ele faz com Homero, Platão, Sócrates, Hesíodo e vários outros pensadores greco-romanos, e também com os pensadores árabes, como Avicena e Averroes, que Dante imaginou como habitantes do inferno. Mas no canto 19 do Paraíso, Dante vai se questionar se era justo condenar alguém ao inferno simplesmente por essa pessoa não ser cristã. E segundo o Georges Minoir, essa era uma dúvida frequente entre os pensadores da Idade Média e que gerava debates muito acalorados, já que existiam pensadores que acreditavam que enviar povos inteiros ao inferno simplesmente por esses povos não conhecerem Cristo era algo que contradizia a ideia de um Deus bom. Mas apesar da condenação que Dante faz aos pensadores não cristãos, imaginando esses pensadores como personagens do inferno, Dante deve muito a esses pensadores não cristãos. Isso porque praticamente toda a inspiração literária de Dante vem justamente da literatura não cristã, da literatura greco-romana. E além disso, muitos estudiosos também especulam sobre uma possível fonte de inspiração muçulmana de Dante, que teria sido o livro da Escada de Maomé, já que a Divina Comédia tem várias semelhanças estruturais com essa obra. E na época em que Dante vivia, esse livro já tinha sido traduzido e circulava pela Europa, e por conta das semelhanças entre as duas obras, alguns especulam que talvez Dante tenha tido acesso a essas traduções, embora essa hipótese não seja uma unanimidade entre os estudiosos da obra de Dante. O livro da Escada de Maomé narra uma viagem do profeta Maomé pelo além-mundo, de Jerusalém até o trono de Deus. E eu li esse texto na tradução maravilhosa da Fernanda Pereira Mendes, publicada pela editora da PUC. E lendo esse texto a gente nota as semelhanças estruturais com a Divina Comédia, já que Maomé viaja pelo além-mundo acompanhado por um guia, o anjo Gabriel, assim como Dante também viaja pelo além-mundo acompanhado por um guia, poeta Virgílio. E esse além-mundo de ambos os livros é dividido em camadas.
camadas do céu, camadas do inferno. Então, o além-mundo em ambas as obras tem uma estrutura muito semelhante, e nas duas a gente encontra descrições do inferno e do paraíso e de um sistema de recompensas e punições após a morte. Além disso, ambos os livros são escritos em primeira pessoa, e tanto Dante quanto Maomé realizam as suas viagens em um estado semelhante ao sono. E logo no início dessas narrativas, assim que eles se encontram, se percebem no além-mundo, ambos encontram bestas, ou seja, animais. A diferença é que na Divina Comédia, as bestas ou feras confrontam Dante, e no livro da Escada, a besta é trazida pelo anjo Gabriel, e é a montaria de Maomé que vai levar ele até a escada por onde o profeta vai ascender até o trono de Deus. E além de semelhanças, esses dois textos, obviamente, também têm várias diferenças. A principal diferença entre eles é o objetivo, a finalidade que levou esses dois textos a serem escritos, já que a Divina Comédia tem como finalidade refletir e reagir sobre os eventos que aconteciam em Florença, principalmente os eventos políticos, enquanto que o livro da Escada de Maomé tem como objetivo apresentar Maomé como profeta, mostrar a viagem dele pelo além-mundo, em onde ele é extremamente bem recebido pelos anjos por ser profeta. Ele também é recebido por Deus, que dá instruções a Maomé, e instruções que Maomé deveria transmitir aos muçulmanos. E sobre essa possível influência muçulmana na Divina Comédia, tem um texto interessantíssimo no livro Islã Clássico, Itinerários de uma Cultura, e esse texto dentro desse livro se chama Escatologia Muçulmana na Divina Comédia, e esse artigo foi escrito pelo Helmi Nasser, um professor e tradutor egípcio-brasileiro responsável pela primeira tradução para o português do Alcorão diretamente do árabe. Então nada melhor do que alguém que conhece profundamente o Islã para fazer esse trabalho de literatura comparada e nos ajudar a verificar essa possível influência muçulmana na Divina Comédia de Dante. Nesse artigo, Nasser nos dá um panorama geral dos principais estudos sobre essa questão da influência muçulmana na Divina Comédia, faz também algumas correções aos trabalhos desses autores que ele apresenta e nos dá um dado interessantíssimo de que um dos tradutores do livro da Escada de Maomé, que era um erudito judeu chamado Immanuel ben Salomon, era amigo íntimo de Dante, os dois eram amicíssimos, o que certamente teria facilitado o acesso de Dante a esse texto caso ele tenha realmente consultado o livro da Escada de Maomé. E embora Dante não tenha sido lá muito simpático com os muçulmanos na Divina Comédia, a gente não pode esquecer que existia sim entre cristãos, muçulmanos e judeus um intercâmbio de conhecimentos, uma curiosidade sobre as práticas culturais e religiosas uns dos outros. E na Europa da época, o cristianismo também não existia sozinho, ele existia com outras religiões, com outras tradições culturais, e essas religiões elas estavam sim em contato, elas não estavam lá cada uma isoladas, elas travavam contatos, trocavam conhecimentos, entravam também em conflito, mas não existiam sozinhas. E assim a Divina Comédia certamente também absorveu elementos de outras religiões e de outras culturas. O exemplo greco-romano é evidente, é escancarado, enquanto que na questão muçulmana, infelizmente, não existe consenso sobre essa questão entre os acadêmicos. E no artigo, Nasser também aponta os trechos da Divina Comédia que não têm absolutamente nada a ver com a escatologia muçulmana, o que é algo muito natural, afinal de contas Dante não era muçulmano. E isso nos mostra que caso ele tenha utilizado o livro da Escada de Maomé como referência, se ele usou, ele adaptou essas referências, assim como ele fez com o Sexto Canto da Eneida, que também é uma referência fortíssima na Divina Comédia e foi adaptada para a visão de mundo de Dante.
Outra referência muito importante para Dante na escrita da Divina Comédia foi a Suma Teológica de Tomás de Aquino, que atravessa a Divina Comédia inteira, e inclusive muitos consideram a Divina Comédia como uma versão em versos da Suma Teológica de Tomás de Aquino. Outra referência importante para Dante foi a Ética a Nicômaco de Aristóteles, e essa referência veio principalmente por conta da influência da obra de Tomás de Aquino na obra de Dante. Então, a Divina Comédia é um livro com um sincretismo enorme, com várias referências de vários povos, várias épocas, de várias literaturas, várias religiões, e Dante pegou tudo isso e adaptou para a visão de mundo. Então, nós temos as fontes greco-romanas, nós temos os filósofos árabes, a teologia cristã e possivelmente também temos a escatologia muçulmana, todos esses elementos como fonte de inspiração de Dante e adaptados por Dante nessa obra que é extremamente multicultural, embora Dante vá privilegiar sim o seu ponto de vista, que é o ponto de vista cristão. E sobre a estrutura do inferno imaginado por Dante, esse inferno é dividido em camadas, em círculos, em que cada camada abriga condenados por um pecado em específico. E Dante e Virgílio vão descendo por esses círculos até chegar no último círculo, o círculo mais profundo do inferno, onde Dante vê Lúcifer, o anjo caído. E essa última camada, ao contrário do que nós talvez poderíamos imaginar, não é quente e cheia de fogo, mas sim muito, muito fria. Durante a passagem de Dante e Virgílio pelos círculos do inferno, nós conseguimos entender a força do adjetivo dantesco, que significa algo extremamente horroroso. Isso porque nós lemos descrições de punições terríveis aplicadas aos condenados do inferno, torturas e agonias inimagináveis. E o próprio Dante personagem fica várias vezes apavorado e sem forças para continuar a viagem diante dos horrores que ele presencia. E nessa viagem pelas diversas camadas do inferno, Dante vai se imaginar se encontrando com figuras históricas e lendárias da antiguidade, como por exemplo com Homero, com Helena de Troia, com a rainha Cleópatra do Egito, vai se imaginar encontrando também com pessoas de Florença e com os inimigos dele, que não eram poucos, ele tinha muitos e muitos inimigos, e imagina vários papas no inferno, vários reis e vários políticos de Florença e dos arredores. E depois do inferno, Dante segue pelo purgatório, e agora, ao invés de descer, como no inferno, ele começa a subir, ou seja, termina a parte de catábase da Divina Comédia e começa a fase de anábase, de subida. Segundo o historiador Jacques Le Goff, no livro O Nascimento do Purgatório, na época em que Dante escreveu a Divina Comédia, a ideia de um purgatório era relativamente desconhecida. E então Dante basicamente colocou uma inovação na Divina Comédia quando ele insere o purgatório, que era uma ideia muito recente entre o público cristão medieval, e com a Divina Comédia Dante acabou por ajudar a popularizar a ideia de um purgatório, esse lugar intermediário onde as almas esperam o que vai ser delas no além-túmulo. E por último, depois de passar pelo purgatório, Dante visita o paraíso, que é a parte final da jornada dele e a mais enigmática, difícil e metafórica para os leitores. E o paraíso imaginado por Dante também é dividido em camadas. Ele é dividido em vários céus de planetas, em que cada céu abriga almas com um grau maior de perfeição, e cada um desses céus de planetas tem uma característica associada à astrologia, e a astrologia é bem presente na Divina Comédia. E mesmo no paraíso não vão acabar as críticas de Dante à igreja, que ele considerava que estava se desviando dos ensinamentos de Cristo, e em vários momentos Dante vai mostrar uma vontade de que a igreja voltasse a seguir os ensinamentos de Cristo, que na opinião de Dante a igreja naquele momento não estava seguindo,
por conta da influência do papado, principalmente do Papa Bonifácio VIII, o grande inimigo de Dante e, de certa maneira, também o grande vilão aqui da Divina Comédia. Dante embasa essa crítica com um profundo conhecimento da teologia medieval, vindo principalmente do conhecimento que Dante tinha sobre a obra de Tomás de Aquino, e também coloca essas críticas nas bocas dos santos que ele imagina vivendo no paraíso e com quem ele se imagina conversando. Então talvez nós poderíamos esperar um paraíso tranquilo, cheio de anjinho tocando harpa, ou com cenas semelhantes às que Enéas encontra nos Campos Elíseos, no sexto canto da Eneida. E de fato a gente tem sim cenas nesse sentido, mas o paraíso é principalmente um lugar de reflexão, de discussão política e, claro, da realidade florentina, o que atravessa as três partes do poema. No Paraíso nós também percebemos como era a noção astronômica da época, uma concepção astronômica vinda principalmente de Aristóteles e adaptada para servir nos ideais do cristianismo, e Dante vai aplicar esses ideais na Divina Comédia, e claro que é uma astronomia completamente diferente da que nós temos hoje em dia, e a gente pode dizer que a noção astronômica de Dante, vinda por Aristóteles, está praticamente inteira errada, mas a gente não pode ser maldoso e julgar ele por isso, afinal não existiam os dados e os instrumentos de observação que existem hoje, e além disso Dante também não era um astrônomo, mas consegue fazer sim uma síntese do conhecimento astronômico da época dele e aplica essa síntese de um modo literário aqui na Divina Comédia. Esse então foi um pequeno resumo do contexto da Divina Comédia, que a gente vai encontrar nesse livro e dos temas que a gente vai debater aqui nessa série sobre esse livro. E como a gente pode perceber, a Divina Comédia é um livro denso, cheio de referências de várias culturas, tanto da época de Dante quanto anteriores a Dante, e é um livro também que intriga e fascina quem lê há séculos e séculos, e espero que nós tenhamos uma boa leitura desse livro. Esse então foi o nosso vídeo de hoje, uma pequena introdução à Divina Comédia para a gente conseguir entender um pouquinho melhor qual é o contexto envolvido nesse livro, que não é um livro fácil. E a partir do próximo vídeo a gente vai começar a ler então o Inferno, a primeira parte do poema, com os cantos 1 até o 5, e espero vocês lá. Estou muito contente de poder trazer essa série tão pedida por todos vocês. Então por hoje é isso, agradeço a companhia de vocês e a gente se vê de novo no próximo vídeo aqui da Divina Comédia. Um abraço e até lá!